Olá, bem-vindo ao Clube do Livro São Paulo Apóstolo. Estamos aqui mais uma vez para iniciarmos, a leitura do item 2.4, a disciplina do corpo, do capítulo número 2, da vida intelectual dos Sertilanges. Sejam todos bem-vindos a quem está lendo, quem faz parte no Clube da Leitura. E eu convido você a também fazer parte do Clube da Leitura. Você que está acessando aí pela primeira vez, procurem as leituras anteriores deste livro, que nos traz grandes exemplos de sabedoria para darmos andamento, na nossa vida de estudos. Então vamos iniciar, com o nosso momento de oração, pedir a intercessão da Virgem Maria ao Espírito Santo para que ele nos dê sabedoria e discernimento e para que a gente possa absorver na mente o que nós estamos lendo nesse livro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostrae. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá. Item 2.4, a disciplina do corpo. Já dissemos que a doutrina do composto humano proíbe desassociação das funções espirituais e das funções corporais, mesmo das que parecem mais alheias ao pensamento puro. São Tomás assina embaixo deste pensamento irônico de Aristóteles. É tão ridículo dizer que somente a alma compreende quanto dizer. Ela tece ou constrói. Ele mesmo faz essas afirmações aparentemente materialistas. As diversas disposições do homem para as obras da alma provêm das diversas disposições dos seus corpos. A boa compleição do corpo segue-se à nobreza da alma. Isso nada tem de surpreendente. O pensamento nasce em nós depois de longas preparações em que trabalha toda a máquina corporal. A química celular está na base de tudo. As mais obscuras sensações preparam nossa experiência. Esta é o produto do trabalho dos sentidos, que elaboram lentamente suas aquisições e fixam-nas na memória. É a partir dos fenômenos fisiológicos, em continuidade com eles e na sua dependência, que o fato intelectual se produz. Ninguém pensa, mesmo que esteja apenas utilizando uma ideia adquirida, sem evocar todo o conjunto de imagens, de emoções, de sensações, que são o cadinho de cultura da ideia. Quando queremos suscitar em alguém um pensamento, de que meio dispomos? Somos somente deste, produzir nele através da palavra, de signos, estado de sensibilidade e de imaginação, de emoção, de memória, nos quais descobrirá nossa ideia e poderá fazê-la sua. Os espíritos só se comunicam através dos corpos. Assim também o espírito de cada um de nós só se comunica com a verdade e consigo mesmo através do corpo. Tanto que a mudança pela qual passamos da ignorância à ciência deve ser atribuída, segundo São Tomás, diretamente ao corpo e somente por acidente à parte intelectiva. Tal doutrina, incessantemente retomada pelo doutor, tão essencialmente, tão providencialmente moderna, não deve levar à convicção de que para pensar, sobretudo para pensar com ardor e sabedoria, durante toda uma vida, é indispensável submeter ao pensamento não somente a alma e suas diversas potências, como também o corpo em todo o conjunto de funções orgânicas. Tudo em um intelectual deve ser intelectual.
O complexo físico é mental. A substância homem está a serviço dessa vida especial, que em certos aspectos parece tão pouco humana, que ele então não lhe cause entraves. Tornemo-nos uma harmonia cujo resultado seja a conquista da verdade. Ora, há nisso duas coisas que devem ser consideradas sem nenhum respeito humano, embora a primeira delas costuma assustar os homens espirituais de juízo pouco firme. Primeiro, não tenha vergonha de se preocupar com a saúde. Muitos gênios tiveram uma péssima saúde, e se Deus quiser que seja assim com você, não discutamos. Mas se as suas ações prejudicam sua saúde, isso é tentar a Deus gravemente. Você está seguro, discípulo dos gênios, de que tem como eles bastante vigor para triunfar na luta incessante da alma contra a debilidade da carne? Nada garante que os gênios mesmos não tenham visto suas taras fisiológicas desviarem ou reduzirem seus talentos. Muitas anomalias intelectuais nos melhores dotados talvez possam ser explicadas por isso. E também a fraca produção de muitos explica-se da mesma maneira. Suposta a igualdade de dons, é certo que a doença é uma grave inferioridade. Ela diminui o rendimento, prejudica a liberdade da alma quando esta exerce suas mais delicadas funções. Desvia a atenção. Pode falsear o juízo por causa dos movimentos da imaginação e da emotividade que o sofrimento provoca. Uma doença de estômago muda o caráter de um homem. Seu caráter muda seus pensamentos. Se Leopardi não tivesse sido o aborto que foi, estaria hoje no rol dos pessimistas? Quando se trata de levar uma vida elevada, não pense que rebaixa ao nível da discussão, preocupa-se ao mesmo tempo com o pensamento e com todo o seu substrato orgânico. Alma sã em corpo são é sempre o ideal. O homem de pensamento tem uma fisiologia especial, deve cuidar dela e não hesitar em consultar um especialista no assunto. Em todo caso, as prescrições usuais devem ser seguidas. Uma boa higiene é uma virtude quase intelectual. Entre os modernos, nos quais a filosofia é às vezes tão pobre, a higiene é rica. Não a desprezes, ela enriquecerá a sua filosofia. Tanto quanto possível, leve uma vida ao ar livre. Está comprovado que a atenção, esse nervo da ciência, tem uma estreita correlação com a respiração. E sabemos que a abundância de oxigênio é uma condição fundamental para a saúde em geral. Janelas abertas ou entreabertas noite e dia, quando a prudência o permite. Frequentes sessões de amplas respirações, sobretudo combinadas com movimentos que ampliem e as normalizem. Vamos respirar um pouquinho? Caminhadas antes e depois do trabalho, ou combinando-se com ele, conforme a tradição grega, são excelentes práticas. Respirar e caminhar. É importante trabalhar numa posição que deixe livre os pulmões e não comprima as vísceras. É bom interromper de vez em quando uma sessão de estudo para respirar profundamente, para fazer 2 ou 3 gestos ritmados que alonguem a musculatura e impeçam-na, por assim dizer, de se amafanhar. Descobriu-se que respirações amplas feitas nas pontas dos pés, o corpo ereto, junto a uma janela aberta, são mais eficazes ainda.
Não negligencie nada, evitando assim a congestão dos seus órgãos e sua consequente debilidade. Você precisa de uma sessão de exercícios todo dia. Lembre-se da frase daquele médico inglês: quem não encontra tempo para fazer exercícios, terá que encontrar tempo para ficar doente. Se não pode exercitar-se ao ar livre, há excelentes métodos substitutivos. O de J.P. Miller é um dos mais inteligentes, mas há outros. Um trabalho manual, leve e recreativo seria igualmente precioso para o espírito e para o corpo. Nossos pais não o ignoravam, mas nosso século tornou-se um insensato que zomba da natureza. E por isso a natureza se vinga. Reserve uma vez ao ano, ou em alguns outros momentos do ano, períodos de férias. Não me refiro à ausência de qualquer trabalho, que afrouxaria demais faculdades que são naturalmente inconstantes, mas a predominância do repouso, do ar livre e do exercício junto à natureza. Cuide da alimentação. Uma refeição leve, simples, moderada, em quantidade e em condimentos, favorecerá um trabalho mais atento e mais livre. Um pensador não passa a vida em sessões de digestão. Vale mais ainda sobre o seu sono. Não durma muito, nem pouco. Muito sono torna o sangue e o pensamento pesados, gordurosos, espessos. Pouco sono torna-o suscetível a prolongar e a aumentar perigosamente as excitações do trabalho. Observe-se, em matéria de sono, como para a alimentação. Encontre a medida que lhe convém e tome a firme resolução de mantê-la. Nessa matéria, não há uma lei geral. Em suma, compreenda que o cuidado com o corpo, instrumento da alma, é para um intelectual uma virtude e uma sabedoria. São Tomás reconhecia-lhe claramente esse caráter e incluiu essa sabedoria do corpo entre os elementos que concorrem para a felicidade temporal, prelúdio da outra. Não torne-se um raquítico, um fraco, que acabaria mais tarde transformando-se num idiota, num velho extemporâneo. Não seja um tolo administrador do talento que o Senhor lhe confiou. Mas o cuidado com o organismo corporal comporta também outros elementos. Falamos das paixões e dos vícios como formidáveis inimigos do espírito. Pensávamos então nos seus efeitos psicológicos, nas perturbações que causam do juízo, na orientação do espírito, que transformam-nos, depois de certo ponto, em uma potência das trevas. Agora tratemos de seus efeitos corporais, que tornam-se, indiretamente, doenças da alma. Quem é guloso, preguiçoso, escravo do travesseiro e da mesa, quem abusa do vinho, do álcool, do tabaco, quem esquece de si mesmo nas excitações malsãs, em hábitos a um só tempo debilitantes e enervantes, em pecados mais ou menos perdoados periodicamente, mas cujos efeitos permanecem, como conseguirá praticar a higiene cuja necessidade acabamos de expor? Um amigo do prazer é um inimigo do próprio corpo, e logo se torna um inimigo da própria alma. A mortificação dos sentidos é necessária ao pensamento, e somente ele pode nos levar ao estado clarividente de que falava Guthrie. Obedeça à carne, e estará se tornando carne, e o que é preciso é tornar-se todo espírito. Por que chamam São Tomás de doutor angélico?
É unicamente por ser gênio alado? Não. É porque tudo nele estava subordinado a um pensamento genial e santo. Porque sua carne, oriunda das margens tirenas, tinham se revestido com a brancura do Carmelo e do Hermon. Porque casto, sóbrio, pronto, para o ardor e afastado de qualquer excesso, era todo ele uma alma, uma inteligência servida por órgãos, conforme a célebre definição. A disciplina do corpo e sua mortificação, aliadas aos cuidados que são necessários, dos quais elas são a melhor parte, essa é trabalhadores cristãos. E, sobretudo, vocês, jovens, uma das mais preciosas salvaguardas do seu futuro. Terminamos aqui, né, o capítulo 2, né, esse item aqui, o 2.4, de suma importância para nós, né, com relação à posição do nosso corpo, né, a nossa saúde, né, que acaba, a saúde física acaba influenciando a mental e a espiritual, consequentemente, né. Eu quero agradecer aqui, né, a todos que estão acompanhando, né, o Clube de Leitura São Paulo Apóstolo, e eu quero pedir aqui para que você curta, né, a página, né, dê o seu like aí, compartilhe se você estiver achando interessante, ler, né, este livro, né, A Vida Intelectual do Sertilanges, né, para você que está chegando agora e não tem conhecimento, eu vou tentar lê-lo este ano ainda, fechar neste mês de dezembro, né, antes da virada do ano nós vamos ver se fechamos esse livro, para em janeiro podermos iniciar outro, né. Quero agradecer, vamos agradecer a Nossa Senhora neste momento, né? E eu espero você no próximo vídeo. Em nome do Pátria, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostrae. Amém. Em nome do Pátria, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada. Até o próximo vídeo.